Olá, planeta! Eu sou Jaqueline Meirelles e você está no Planeta ESG. Bom, gente, a gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre relacionamentos, né, interpessoais, sobre cuidado com o planeta. E se você gosta desse assunto, que eu tenho certeza que gosta, que se você está aqui, está querendo escutar sobre isso, compartilha esse canal, passa para as outras pessoas que você acha também que gostam desse assunto. Segue a gente no Instagram, Planeta ESG Oficial. Para nós é muito importante a sua participação. Para todos os conteúdos é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Se inscreve, assina, clica lá no sininho para você receber todas as notificações, que para a gente é super importante. E você também vai estar, assim, sempre antenado, né? E sabendo das coisas que estão acontecendo. Antes de falar sobre o meu convidado, eu quero falar que hoje a gente vai falar sobre o S do ESG, tá? Que essas letrinhas estão em inglês, em português significa ambiental, social e governança, mas hoje a gente vai falar sobre o S. Que o S, dentro do S, a gente vai falar sobre acessibilidade, né? O meu convidado aqui, ele é uma pessoa muito especial, gosto muito dele, já conheço ele há algum tempo, e faço questão que ele conte para vocês toda essa história dele, toda essa caminhada, porque acessibilidade é um cuidado que a gente tem que ter social hoje em dia e está dentro dessas práticas ESG. Olá, Adalberto, tudo bem? Tudo ótimo, Seja Jaque. bem-vindo ao Planeta Graças a ESG. Deus. Um prazer estar aqui com você, esse papo legal, num assunto muito importante, que eu me vi de uma hora para outra envolvido nisso, né, querendo ou não, e através dessa minha condição atual de saúde, o mundo abriu para mim, né, de alguma outra forma, de formas diferentes, e mudou um pouco minha visão das coisas. Adalberto, você hoje é PCD, né? É cadeirante, e assim, eu não sei, como é que a gente fala? Como é que eu posso falar? Qual é o termo certo? Porque hoje em dia é tão difícil a gente acertar o termo certo para, né, para estar enquadrado. E aí, como é que fala? O termo PCD é um termo adequado, né? Que ele diz respeito à pessoa com deficiência, né? Uhum. Antigamente eles falavam pessoas com necessidades especiais, não, mas hoje é mais PCD. Correto falar pessoa com deficiência. Uhum. É uma sigla que abrange todos os tipos de deficiência, né? Mas você, na verdade, assim, eu sei um pouco da sua história, você foi atleta, né? E o fato de você ter sido atleta e hoje se encontrar como PCD, como é que é isso, hein? Como é que é isso para a cabeça? Como é que é isso dentro da vida do dia a dia? Como é que é isso com a família? Isso é fase que a gente passa, né, Jaque? A primeira fase, é sempre um choque. Eu falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou educador físico, hoje eu tenho 57 anos, sou educador físico. A doença apareceu para mim, sou portador de esclerose múltipla, uma doença degenerativa, né, de características. Quando é que você descobriu? Autoimune. Eu descobri, o diagnóstico foi fechado em 2007. Eu com 40 anos de idade, no auge da minha carreira. Você era jogador de futebol antes? Não, eu fui atleta de capoeira, né? Eu sou educador físico. Tá. Eu joguei futebol até meus 16 anos. Na época, a categoria de base só treinava à noite, era uma coisa muito complicada, minha mãe não deixou. Uhum. E eu sempre fui envolvido no esporte, né? Então, continuei jogando bola até nível universitário. Eu competia em capoeira, capoeirista, eu nado, eu surfei. Eu sou educador físico raiz, como a gente fala, né? Dei aula em academia. E estudei para me tornar um gerente, né? Ser um gestor esportivo. E esse processo aí, né, da gente, de mudança, né, desse paradigma de um educador físico que nunca pensou em termos de acessibilidade, de uma hora para outra, você se vê nessa condição, é uma coisa que dá uma chocada, então a gente passa por diversos... No começo, cai o mundo? Cai o mundo, no começo a gente cai o mundo mesmo, Eu né? acredito. A gente entra para dentro da gente, a gente começa a se auto-sabotar, né? Aquela síndrome de coitadinho, né? Ai, por que comigo? Mas quando você fala que você teve o seu problema é esclerose múltipla, isso é uma doença degenerativa. Como é que isso apareceu aos 40 anos? Né? Você tinha uma vida ativa, uma vida normal, você caminhava, você se exercitava. E como é que você descobriu que você estava doente? Eu descobri porque a esclerose múltipla ela pode atacar qualquer área da medula, né, do sistema nervoso central, ou seja, cérebro e medula espinhal. Então, é um processo degenerativo que o nosso corpo ele infere que a sua bainha de mielina é um agente agressor.
Então ele vai lá e destrói essa bainha de mielina, que é a substância branca do sistema nervoso central. E com isso, os impulsos nervosos vão sendo prejudicados. Dependendo do lugar da lesão, você vai ter um tipo de sintoma. As minhas lesões foram todas medulares, né? Então, ou seja, não tive nenhum problema cognitivo, nenhum problema de raciocínio, de deglutição. Então, minhas lesões são torácicas e cervicais, né, que me deu um pouco de falta de sensibilidade na ponta da mão, e pegou muita parte motora. Então, quando ela começou, porque a minha é uma esclerose progressiva, ela vai lentamente destruindo sua bainha de mielina. Eu comecei com sintoma motor. Como eu tinha já hérnia de disco, porque eu era capoeirista, fazia muita atividade física, minha perna começou a ficar fraca, e eu ia muito no médico, eles olhavam minhas ressonâncias magnéticas, como eu tinha hérnia, não, o problema é só hérnia de disco. Nossa. E eu fiquei tratando minha hérnia de disco 2, 3 anos. Se tivesse tratado e identificado antes, não teria acontecido isso ou teria acontecido de qualquer jeito? Provavelmente, não, aconteceu, acho que não tem como, mas eu acho que talvez teria, como é que fala, bloqueado a doença mais rapidamente, porque além de eu demorar para ter o diagnóstico, a esclerose múltipla ela tem muitas variantes, e há 17 anos atrás, isso não era tão conhecido. E aí como eu tenho uma esclerose progressiva, que hoje não existe tratamento até hoje para isso, à época eu fui tratado como uma esclerose de surto-remissão, que você tem surtos, volta ao normal, tal. E isso não era adequado para mim. Então eu continuei tendo progressão da doença em função de um diagnóstico equivocado. E aí, com o tempo, eu fui mudando de médicos, ouvindo vários especialistas, chegou uma hora que descobriram que minha esclerose era progressiva. Daí eu interrompi o tratamento que eu estava fazendo, que era errado, com interferon. E aí comecei a trabalhar só com vitamina D, qualidade de vida. E a minha doença já estabilizou há 8 anos. Ai, então hoje eu tenho uma doença estável, sem progressão há 8 anos, porém tenho sequelas. Né, e tem alguns sintomas, quando fica muito calor, você aumenta a sua sensibilidade, o limiar de dor. Então hoje eu trato mais sintomas, mas eu estou ótimo, graças a Deus, e o exercício me ajudou muito. Ai, que bacana. E aí você continua fazendo exercício, mas hoje aí... eu continuo, mas no começo foi completamente oposto, né? Não, você não pode fazer exercício, porque o exercício ele pode te causar uma imunossupressão e você ativar a doença. Então isso é 17 anos atrás, hoje o paradigma já é completamente errado, né? Você deve fazer exercício. Então, você sabe que a minha entrevistada da semana passada, ela estava dando não foi, chefe? Ela falou do médico, as Paralimpíadas, elas começaram porque um médico francês, ele cuidava de pessoas com, acho que foi pós-guerra, alguma coisa assim, com problemas neurológicos e tal. E você conhece essa história? Um pouco, dos Estados Unidos, dos veteranos de guerra, né? Então, e aí ele começou a perceber que se ele colocasse essas pessoas com problemas físicos, né, fazendo exercício, isso melhoraria a capacidade delas. Mas isso a gente está falando lá atrás, né? Então, por isso que começaram a acontecer essas competições internas lá, e depois acabaram vindo essas competições maiores. Mas se isso já vinha desde lá de trás, como é que dentro de um diagnóstico desse... Pela característica da doença, ela é uma característica de uma doença autoimune. Então, tudo que você fazer de oscilação no seu sistema imunológico, teoricamente, você poderia fazer com que o seu corpo inferisse que era sua bainha de mielina que está atacando, e ele ia lá e destruía a bainha de mielina. Mas esse era o começo, né? Então se via como exercício um potencial acelerador disso, por conta que é natural. Você vai fazer qualquer tipo de atividade física, você tem primeiro uma imunossupressão, dependendo da intensidade do exercício é maior, menor, ela dura menos ou mais tempo. E aí depois disso as pessoas achavam que isso ia ser prejudicial. Só que essa imunossupressão, hoje é muito mais complexo o sistema imunológico, né? E a doença está sendo melhor investigada. Então hoje a gente já sabe que exercício físico é bom para qualquer pessoa. Então hoje você vai no médico, você faz exercício e toma mais 30 remédios, né? Exercício é sempre o primeiro deles, graças a Deus. E aí, como é que foi isso quando você recebeu o diagnóstico, a sua choque, família? Né? É um choque como é que foi? total. Você tem filhos? Eu tenho uma filha hoje com 20 anos, vai fazer 21 anos agora, a época ela tinha 3, pequenininha. Né? Então, foi um monte você desmorona um pouco, né? Porque meu prazer sempre foi fazer atividade física, exercício, né?
Gostava de praia, pegar onda, durante a semana capoeira, jogava bola. São hábitos que a gente não tira da vida da gente, né, com tanta então, facilidade. O meu prazer sempre foi isso. Eu nunca gostei de balada, tal. Gostava de pegar minha prancha e ir pra praia de final de semana, com meus amigos pegar onda, ou ir correr, ou jogar bola. Meu lazer sempre foi envolvido com exercício. Isso de uma hora para outra, teoricamente, foi retirado de mim. E aí começa esse processo depressivo, né? De por que comigo? Daí o síndrome do coitadinho, etc, etc. Daí, entrando um pouco no SG, no social, saúde mental. Então, procurar um especialista, um psicólogo, entender o que está acontecendo com isso, porque as pessoas do nosso entorno também querem te proteger e acaba gerando mais preconceito, né? E então foi um trabalho inicial, mas talvez a característica de pessoas do meio de atividade física, do esporte, da competição, tem essa de superar desafios sempre, né? É isso que eu ia falar. E aí, então a gente, numa hora, eu ressignifiquei isso muito rápido, virei a chave e fui embora. Só que daí o tratamento não estava me fazendo bem, né? Então esse foi mais um processo que atrasou, que eu desenvolvi um pouco mais de sequela, mas é bola para frente, aprendizado, né? O passado tá lá, eu tô aqui hoje por causa do meu passado e vamos olhar para frente, né? É isso aí. Essa é a visão que a gente tem. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas, né? Estar envolvido nessa causa, eu acho uma coisa bem interessante. E o fato de você não estar fazendo exercício, essas atividades, né, esporte hoje, te colocou também dentro desse universo para você poder ajudar as pessoas, né? Com certeza, porque hoje sempre um hoje estímulo, né? A gente ajuda a gente como exemplo também, né? Mostrando, ó, tudo é possível, né? Eu tive recentemente com um atleta paralímpico de CrossFit, ele teve, você vê a loucura, né, que a gente fala, né? Eu queria, uma época, eu tinha uma ideia, vamos fazer uma campanha bem agressiva, ó, acessibilidade, de conscientização, acessibilidade, o possível pode ser você. E todo mundo, não, isso é muito agressivo. Então você não sabe o dia de amanhã. Então, realmente, é uma situação que a gente tem que parar para olhar. E tem que cuidar primeiro, começando aqui de cima, né? E o fato de você sempre ter trabalhado com esportes, sempre ter sido atleta, né? Correr atrás da superação, isso te colocou à frente, eu acho que muitos anos. Com certeza. A gente tem até o exemplo do meu amigo Fabrício, né? Que ele tá agora no Mundial de CrossFit, essa semana, ele foi para Espanha. A vida ele também é educador físico, muito parecido, só que ele foi acidente. Ele estava num show com a namorada dele, aqueles suportes de luz caíram na cabeça dele e ele ficou tetraplégico. Ai, você tá vendo? A gente não sabe o dia de amanhã. Num show. Então, realmente, as pessoas têm que, como é que fala, se imbuir um pouco mais nessa causa, ser um pouco mais empático nesse sentido, de fazer o mínimo que você pode. Você tem um estabelecimento comercial, cuida da acessibilidade, né? A gente tem... às vezes meus amigos me chamam, vamos lá fazer um happy hour. Vamos lá, daí a gente vai no bar, daí você vai no banheiro não tem banheiro acessível. Então não tem banheiro acessível, você não tem rampa, a pessoa tem que te levantar. É muito complicado. E isso acaba limitando a gente, tendendo mais, né? Porque, se eu vou lá, não conheço, como é que é? Tem banheiro acessível? Que teoricamente a gente não devia nem pensar nisso, né? Tinha que ser uma então coisa natural. Então é os perrengues que a gente encontra, né, do dia a dia. Mas você sabe que isso é uma coisa que hoje está sendo implantada, tá virando uma cultura, porque as pessoas, elas não se preocupavam com isso antes. Ninguém nunca se preocupou com isso. E outro dia, eu tropecei sozinha numa calçada porque ela estava quebrada, tinha um buraco, tinha uma pedra. Sabe quando você fala assim, não... Você nunca vai pensar que você vai tomar um tombo ali. Eu tropecei num buraco e numa pedra que tinha logo na sequência. Então, por quê? Calçada mal cuidada, então de repente quem usa cadeira de rodas não consegue passar por ali. Então é uma série de situações que a gente encontra dificuldade de deslocamento dentro do ônibus, se o ônibus de repente não tem uma rampa para te colocar lá dentro. Como é que é isso? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê? Porque você teve que se adaptar, né? Você antes andava, praticava esporte, você nunca podia imaginar que esse tipo de coisa ia acontecer com você, de repente você se vê limitado numa cadeira de rodas, sendo que você tinha uma vida, né, ia e vinha, sem menor tipo de preocupação, e hoje você tem que se preocupar se a sua cadeira passa numa porta, se tem uma rampa para você usar um banheiro, se tem uma barra para você poder segurar. Como é que... essa é a grande questão do mundo, eu acho, hoje em dia, né? Por conta realmente essa questão da acessibilidade, porque só se colocando realmente no lugar do outro é muito simples. Você vai
Num local você olha, fala, tem a rampinha, tem um degrauzinho assim, tem um degrauzinho ali, as pessoas nem enxergam, eu também não enxergava. Eu falo porque eu pensava assim, eu falo com propriedade, né? E a gente tem hoje realmente que estar muito atento a essas questões de acessibilidade. Se for na área comercial, você está perdendo cliente. Ah, tem um PC dele, tem mais 5 amigos. Pelo menos vai mais, dependendo do caso, vai mais um para ajudar. Entendeu? Então o cara tem que se preocupar com isso, né? E hoje a gente tem uma legislação muito boa, não precisa ser feito mais absolutamente nada dentro da legislação, ela vai se aperfeiçoando, né? Porque vai aumentando esse leque, né, de pessoas com deficiências, né? Recentemente a lei de acessibilidade se aperfeiçoou com a história do girassol, né, das pessoas invisíveis, então, das doenças invisíveis, né, não pessoas invisíveis. Então a gente tem aí uma gama de doenças, de patologias que ninguém percebe, mas que hoje tem algumas condições especiais, no caso dos autistas, né? Você pega um autista de grau leve, se você não for um especialista, você não detecta aquele autista. TDAH hoje já dá algumas, como é que fala? Alguns benefícios, ele já está dentro desse rol de pessoas com deficiências, né? E por aí vai, né? Então as pessoas realmente eles têm que se preocupar um pouquinho mais com o outro, um pouquinho mais com a acessibilidade. A lei é boa, é difícil de aplicar, não tem fiscalização. Então hoje, por exemplo, você vai num estabelecimento, ali na frente do estádio do São Paulo, a Jorge João Saad, tem um monte de barzinhos que as pessoas chegam para ir assistir o jogo. O estádio está se adequando para se tornar um estádio acessível, mas lá no bar, o bar ele tem um degrau desse tamanho e não tem um banheiro acessível. Entendeu? Então, e aí? Quem que vai fazer isso? É da prefeitura? É do dono do estabelecimento? É do estádio do Morumbi que está no entorno? Então, eu acho que a questão do ESG ela vem meio a calhar, porque isso é uma responsabilidade de todos, né? De alguma forma, né? Eu não sei se você que está aí assistindo sabe, mas 45 milhões de pessoas aqui no Brasil são PCD. 45 milhões de pessoas. Isso a gente está falando de quase 1/4 da população brasileira. Então, é muita gente, é muita gente. E por que não olhar para essas pessoas? Tem que olhar, porque, primeiro, são pessoas, merecem respeito, são consumidores, têm o direito de ir e vir, que é o maior direito, né, que a gente tem, desde que você está aqui, vivendo aqui, você tem direito de ir e vir, fazer suas escolhas. O porquê essas pessoas estão limitadas ainda? Que conceito é esse tão antigo, tão arcaico, que ainda não adaptou, né, para essa nova realidade? Porque é aquilo que a gente está falando, de uma hora para outra, meu amigo, pode acontecer um acidente com você, sabe, né? A gente não sabe. Você hoje está trabalhando, né? Você está trabalhando onde? O que você faz? Hoje eu sou aposentado por invalidez, em função, o meu médico pediu, né? Só que eu sou uma pessoa extremamente ativa, então eu resolvi fazer um trabalho voluntário. Então, eu estou fazendo um trabalho voluntário hoje no São Paulo Futebol Clube, a pedido do presidente, Júlio Casares, para desenvolver o projeto de acessibilidade no clube. Então, eu estou começando hoje pelo estádio, a gente já tem o estádio totalmente mapeado, mas a gente sabe que é custosa, necessita de planejamento, organização, o envolvimento de toda a comunidade. Então a gente já está, hoje o estádio do Morumbi já está começando a se tornar um estádio completamente acessível, mesmo sendo um estádio antigo. Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente já tem um plano, já temos etapas traçadas, como a gente falou, esse é um processo contínuo, a gente planta a semente e tem que ir regando, não dá pra porque parar. a lei vai se aperfeiçoando, novas patologias vão aparecendo, tem as deficiências que ninguém imagina, a da deficiência transitória, né? Ou seja, você tá jogando bola, quebra a perna, você vai ficar 3 meses com o joelho engessado, você vai precisar ficar 6 meses com cadeira de roda. Então você acabou sua vida social, você não pode trabalhar porque você está na cadeira de roda, você não pode sair com seus amigos, você está na cadeira de rodas, os lugares que eles vão não são acessíveis. Então essa acessibilidade, ela abrange todos. Sim. Né? Abrange todos. Eu li uma matéria e tinha uma menina falando que ela queria ir no show, na verdade ela foi num show, eu não me lembro em que arena que foi, mas foi em um desses estádios aqui de São Paulo, e a acessibilidade que davam para os PCDs era uma passarela de madeira até um lugar X, mas naquele lugar tinham pessoas que ficavam em pé,
elas não conseguiam, as pessoas que estavam sentadas eram um pouco mais alto, mas assim, eram mais alto relativo, porque enquanto você estava sentado aqui, quem estava em pé aqui ficava todo mundo da mesma altura. E ela não conseguia, comentando como as outras pessoas também, né, não estavam conseguindo assistir. Não dá para ser uma coisa mais ou menos, tem que ser uma coisa bem feita para que atenda a essa necessidade. Por quê? Porque no final das contas a pessoa pagou aquele ingresso, tá ali, pagou o ingresso como todo mundo, quer assistir, mas aí se chove, é um transtorno, é uma dificuldade. Como é que está sendo feito isso daí? Você acha que é só o São Paulo, outras arenas também estão se preocupando com isso? Porque existem relatos realmente dessa dificuldade, que é muito grande. Eu percebo o seguinte, já que hoje já não é, as pessoas elas abraçam a causa. Só que o grande problema é que tem a Mara Gabrilli que fala, né, nada sobre nós sem nós. Então você pega você, já com uma pessoa super antenada, super focada, que eu quero abraçar essa causa, mas você não é PCD, você não é pessoa com deficiência, você não vai ter o mesmo olho que eu. Então sempre que você for fazer alguma coisa para o PCD, para uma pessoa com deficiência, chama as pessoas que são deficientes para falar. No meu caso, da parte, como eu sou cadeirante, na parte motora, realmente o que você está falando é o que mais acontece. Esse é um problema ainda no nosso estádio. Né? Porque o nosso estádio, como ele é antigo, a gente ainda tem só um setor que já está adaptado para colocar o cadeirante lá na frente. Mas tem, então. Tem um setor. Um setor que já está totalmente adaptado para um cadeirante lá na frente. Agora, os outros setores não. O cadeirante fica atrás e vai acontecer isso. Entendi. Mas é bom até saber disso, por quê? Porque tem muita gente que às vezes acha que ou o Morumbi ou outras arenas não tem, mas como é que faz o cadeirante? Olha, eu tô comprando ingresso, ele tem que se identificar qual é o setor que quer ficar, porque eu acho que tem muita gente que não sabe, ou não quer saber, ou dificulta, eu não sei o que acontece, mas eu percebo que existe muita reclamação de adaptação e às vezes existe uma adaptação e essa adaptação ela não é utilizada. Então falta o quê? Mais divulgação? Falta divulgação e pessoas do meio para desenvolver os projetos. Né? Porque senão a coisa não vai ficar bem feita. Né? Vou até dar um exemplo agora, saindo do mundo de futebol e indo para a área de eventos. Né? Estava falando com o Thiago. O Thiago é o diretor PCD do The Town, que agora eles estão, o Rock in Rio, e agora eles estão pegando o Lollapalooza. Ele é um deficiente, cadeirante, que ele está totalmente antenado na causa, né? Então o Thiago, ele tem a cabeça, né? Então ele já sabe tudo que precisa ser feito, o detalhe e tal. É complexo, ele não conseguiu colocar isso em todos os shows, mas hoje, o The Town, por exemplo, ele vai estrear uma sala sensorial, dentro de um container, desenvolvido por especialistas. Então não foi ele que botou e criou, ele chamou os especialistas, assim como nós fazemos no São Paulo. Foram lá, desenvolveram o espaço e está se tornando acessível. Então ele já tem, por exemplo, ele oferece cadeiras elétricas, ele tem todos os banheiros acessíveis, não é perfeito, ok. Né? Porque também tem o outro lado, né? O PC dele, eu sou cadeirante, eu não posso, porque eu sou cadeirante, eu tenho direito, eu vou ter que ficar na primeira fila na pista. Também não é assim. Né? A gente tem que entender que a nossa limitação, às vezes, não permite alguns locais. Então, é tudo uma questão de bom senso, né? E de integração mesmo entre as partes. Né? Não tem... Traz as pessoas, fala, conversa com eles, desenvolve o projeto. Eu acho que é bem isso mesmo, colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Pegar um PCD para falar sobre PCD dentro dos diversos segmentos. Então, dentro de uma empresa, ou na construção da estrutura de um prédio, e seja lá onde for, porque você tem que ter essa acomodação. São pessoas como a gente não sabe se amanhã a gente vai precisar disso também, né? É uma coisa muito séria para se pensar. O São Paulo ele está inaugurando, né, uma sala sensorial também, não tá? Um camarote sensorial. Esse é um projeto novo. A sala já está pronta, né? Mas o conceito que a gente está desenvolvendo hoje, ele é completamente inovador. Né? Inclusive, eu recebi hoje um e-mail vindo para cá em primeira mão, né? Associação Brasileira de Inclusão das Pessoas Autistas. Eles vão dar um selo para a gente. O São Paulo vai ser o primeiro clube de futebol que vai ter esse selo, porque nós estamos desenvolvendo um projeto para os autistas totalmente antenado com a ciência, dentro do que os especialistas falam, conversamos com os autistas. Então a primeira coisa que a gente veio fazer para esse projeto foi trazer o público autista, chamamos torcedores autistas, o que vocês pensam, o que acham, o que é legal, o que não é. Hoje em dia, o conceito dessa sala sensorial
no mundo, NBA, nos mundos. O que é? É uma sala com tratamento acústico que o autista fica lá dentro, que ele está teoricamente protegido. Meu, você sabe que, olha, isso é incrível. Você sabe o que aconteceu? Eu vi uma matéria também de um rapaz autista que foi assistir o show do Coldplay e a família dele inteira foi, só que aí ele estava na pista e a família tinha que ficar em volta, porque tinha essa questão do toque. Ele não consegue que ninguém toque ele, porque ele fica agitado. Mas ele é apaixonado pela banda, e aí ele não pode perder o direito de ir, né? Sim, Ele tem. Então a família ficava em volta e ali na pista com né, com aquele monte de gente, corria o risco realmente dele ser tocado. E ter uma sala assim, respeitando essas limitações, é super importante. Por exemplo, a banda, né? Dando um outro exemplo aqui de respeito que eles têm pela pessoa com deficiência, eles têm lá toda a infraestrutura que eles oferecem para quem é surdo, né? Parece que tem uns coletes que eles colocam para poder sentir a vibração da música. Então, é um respeito pelas pessoas com deficiência. E isso que você está falando é incrível, porque me lembrou a história desse menino. Ele foi assistir, não tinha um lugar adequado para ele assistir, a família foi inteira em volta para poder proteger, fazendo assim aquele cordão de isolamento, né? Para que ele pudesse curtir o show. E assim sobre esse nosso espaço, a questão também não é, porque eu não quero colocar o cara lá dentro, ele ficar dentro daquela gaiola, né? Então o nosso projeto é diferente. Inclusive, eu quero que o autista vá se desenvolvendo, que ele consiga, com segurança, assistir o jogo no meio de todo mundo. Se ele se desregular, que é o nome correto que fala, quando ele tem esses, tocou, me desregulei, eu perdi meu centro, cada tipo de autista tem uma característica diferente, ele vai ter um espaço que ele vai se autorregular. Então esse espaço, ao invés de a pessoa ficar lá dentro, eu vou ter um espaço todo preparado pela uma empresa especialista em desenvolver equipamentos para autistas, vai ser gerido durante os jogos por especialistas, terapeutas ocupacionais e psicólogos, só que as pessoas não vão ficar lá dentro, elas vão ficar num espaço próximo, se ela se desregular, ela vai, se autorregula e depois volta para assistir o jogo. E pelo relato de pais, né, que estimularam as crianças desde cedo, esse desenvolvimento pode acontecer e chegar ao caso dela não precisar mais vir para a sala de acomodação sensorial. Então esse é um projeto bem diferenciado mesmo, está dando bastante trabalho, porque agora a gente está preparando as equipes que vão atender em dias de jogos, depois nós vamos preparar a equipe que vai receber esses autistas para depois começar a operar. Então já tem ainda uns dias aí para ser lançado. Isso é inclusão e acessibilidade, gente, por isso que eu falei que era tão legal. Tá vendo? Já aprendi um termo novo. Como é que é? Autorregulação. Autorregulação. Tá vendo? Isso daí a gente não sabe. Por quê? Porque não tem acesso, eu descobri também, fui especialista, né? Mas isso é muito legal, essas trocas de informações, né? Porque, de repente, quem está em casa que tem um filho autista, alguém autista em casa, sabe que, de repente, hoje, e principalmente se for São Paulino, né? Que hoje lá o São Paulo vai poder oferecer um espaço adequado para que essas pessoas estejam lá. São Paulo, assim como o Corinthians, tem também a Tricolor. O São Paulo é Tricolor Autistas, o Corinthians é Autistas do Timão, alguma coisa assim. E a ideia e tem no Brasil inteiro, e é uma coisa muito interessante isso, porque eu acho que esse público, especificamente falando dos autistas, eles podem ajudar muito com essa parte que tem dessas brigas de torcida, rivalidade entre times, porque eles são totalmente unidos. Tem a torcida do Tricolor, tem a torcida do Corinthians, tem a torcida do Fortaleza, só que todos têm uma comunidade que se interagem lá para todo mundo conversar e melhorar a condição dos autistas em todos os estados do Brasil. Eles são muito unidos. Né? Então eu até gostaria de um dia chamar, né, as torcidas adversárias nossas para entrar junto em campo. Exemplo, né? Dando um exemplo para mostrar que o futebol é mais do que isso. Né? A rivalidade tem que ficar lá dentro do campo. E isso a comunidade autista é campeã. Mas isso é muito importante, eu sempre falo, se existe uma rixa, que seja só entre as 4 linhas, saiu das 4 linhas, por favor, que todos sejam amigos, esse negócio de torcida rival, sair brigando e sair machucando as pessoas, isso daí tem que acabar, porque isso daí tá fora de moda, né? Não dá, cabe mais, não cabe mais. Então, existem outras pessoas que são muito mais puras e que não enxergam esse tipo de rivalidade, e que, na verdade, dão uma aula pra gente, né? Elas são exemplos de solidariedade, de companheirismo, de amizade, de amor ao próximo. Isso sim que eu acho que é a verdadeira
amizade e relacionamento, né? Um Eu relacionamento puro. tenho uma experiência recente, não foi comigo, mas eu sei sobre os autistas, porque o autista ele pode se desregular em qualquer momento, né? Então, cada um tem uma característica. Então, tem muitos advogados que são autistas. Então, teve um congresso na Faculdade de São Francisco há 3 meses atrás. Qual que era a reclamação dos autistas? Eles nunca conseguiam ficar no evento até o fim, porque eles se desregulavam e tinham que ir embora porque não tinha nenhum lugar para eles se autorregularem. Daí, a Faculdade de São Francisco foi um piloto. Montou uma sala sensorial, de acomodação sensorial, lá com os mesmos especialistas que nós estamos trazendo para São Paulo. Montaram uma sala, tinham, para você ter uma ideia, o evento de umas 500 pessoas, tinham uns 30 autistas participando. Todos conseguiram ficar até o fim do evento. Nenhum, por causa da sala de acomodação sensorial. E hoje, a Faculdade de Direito vai fazer uma sala permanente para os estudantes de Direito que têm autismo, se desregulou durante uma aula, volte, se autorregula, que muitas vezes a autorregulação de um adulto dura no máximo 15 minutos, em média, que os especialistas me falaram. Eu vivenciei uma criança em 2 minutos de se autorregular. E o que é autorregular? Como é que é essa criança? Ela fica nervosa? Ela fica nervosa. E aí o que tem dentro dessa sala que acaba acalmando? Daí tem vários tipos. Tem uma cadeira, tem, por exemplo, a criança pequena, tem uma piscina de bolinha iluminada, que as bolinhas vão mudando de cor. Então ela tem que mudar o foco. Mudar o foco. Aí ela volta pro centro dela e ela consegue. Cada tipo de autista tem uma característica, por isso que a gente tem especialista lá. Então a gente tem que ter preocupação não para hiperestimular, então a gente não vai deixar a sala totalmente equipada. A gente vai deixar os equipamentos guardadinhos, a pessoa se desregulou, vai lá, espera, ô mãe, como é que é seu filho? Ah, isso, se ele tem sensibilidade à luz, a não sei o que lá. Daí ele adequa a sala, autorregula a criança para ela voltar para o... Nossa, que interessante. É bem interessante, é bem complexo, difícil, mas trabalhoso, mas vai dar certo. Já nada como a tecnologia, né? E os estudos, o avanço dentro dessas pesquisas mesmo, para poder identificar isso e colocar essas pessoas dentro de uma normalidade novamente, porque são pessoas extremamente inteligentes, né? Muito focadas, A gente não pode desperdiçar essa... Tem um autista que eu conheço, ele trabalha com, como é que fala? Com programação. Ele tem hiperfoco, né? É aquele cara que senta no computador, fica focado naquele negócio, fica 3 horas lá programando. O cara é um avião. Faz ideia do que ele faz ali naquele... Você nem vê ele dedilhar ali o negócio. Só que ele tem dificuldade de olhar no seu olho. Ele não fala olhando pra você, ele fala com você olhando de lado. E ele é uma pessoa bem estimulada. Hoje ele tem 23 anos. Mas são detalhes, né? Que imagina você perder um profissional desse porque você não tem uma empresa adequada para ele trabalhar, com um ambiente mais calmo, no caso do autista, ou uma ergonomia melhor, no caso de um deficiente, né? Hoje tem um ODS, né? Eu não me lembro qual é agora, mas que fala sobre inclusão, onde as empresas precisam ter uma porcentagem de pessoas com deficiência, precisa contratar pessoas com necessidades especiais, com PCD. Com pessoas então, com deficiência. Como que você enxerga isso? Porque hoje você faz um trabalho voluntário dentro de São Paulo, né? Você trabalha com alguma outra coisa, você falou que você é aposentado. Mas se você fosse arrumar um emprego, por exemplo, dentro do que você sabe fazer, você acha que você teria facilidade pelo fato de você... De jeito nenhum. Aí tá errado. De jeito nenhum. Aí tá errado, por ser educador físico militar na área de esporte, existe o preconceito, não tem como. Então, mas não pode preconceito velado, né? Que é o pior, né? Então, olha só que coisa... E hoje em dia as empresas, elas são obrigadas, não tem uma lei que elas são obrigadas a essa inclusão? Mas daí você vai procurar, né? Vai fazer um trabalho de recolocação profissional. Só tem cargos, funções mais baixas. Auxiliar disso, auxiliar daquilo, uma pessoa como eu, que tem graduação, pós-graduação, pós e mestrado. Eu não me recoloco no mercado. Eu já fiz antes de eu me apresentar, fiz uma experiência. Eu pegava meu currículo, mandava. Não falava nada que era deficiente. Chamava, vem aqui para entrevista, vou. Chegava lá, a pessoa via que era deficiente. Segunda-feira, a vaga já foi ocupada. Quando eu mando, já falando que eu sou deficiente, nem me chama. Querendo o cargo alto, o cargo para qual eu teria qualificação. Né? Então, o mundo não é assim tão bonzinho com o deficiente. Né? A gente vê muitas assim, vou contratar deficiente. Qual que é a menor deficiência que a gente pode contratar?
Ah, o cara Mas que aí tem o é que dedinho quebrado. tá, mas como é que você pode avaliar a capacidade de alguém em cima Exatamente. disso? A capacidade Exatamente. está aqui, não no seu deslocamento. Isso tá mudando, né? Isso tá Então, mudando. é obrigatório mudar. Por isso que existe ESG. Porque as empresas hoje elas têm que se adequar a um padrão. É porque eu não me lembro, gente, de verdade, eu sou meio ruim assim de números, mas existe sim Uma cota. uma cota de PCD que as Para empresas pensar, se eu não me precisam engano, acima de incluir. 300 funcionários, ela tem que ter uma cota X de PCD. É. E E se tem não tem, tem que dificuldade. justificar, principalmente se a empresa for capital aberto, ela tem que justificar por que que não tem. Então, hoje em dia é necessário E que tem o você outro inclua lado essas também da pessoas. moeda, né? Os PCDs que não vão se aperfeiçoar, estudar também, ficam sentados lá na cadeira e não vão atrás também, né? Daí É, eles não vão porque o mundo não oferece ou porque eles não querem? é. Porque eles se acomodaram na função deles, né? São Tem isso, mas aí paradigmas também, aí, né? aqueles também que distribuem currículo que nem você faz, também não tem oportunidade. Dependendo do Então, nível hierárquico é muito difícil. é muito Para pegar um complicado. PCD, ser contratado em nível de diretoria ou gerência, que foi sempre as funções que eu exerci na minha vida, é muito difícil. Aí, tá vendo? Você sempre exerceu, não é que você tá querendo isso agora, você sempre Ah, fez, só que agora o que te limita é o seu deslocamento, mas não tira a sua função, a minha sua capacidade intelectual capacidade. não, tá até melhor, porque Então, eu tenho mais tempo de estudar, estudei mais, é, estou então, desenvolvendo projeto, trabalho voluntário, que isso abre, né? é, Abre o nosso leque de opções, nossa visão de mundo. Então, quer dizer, esse novo conceito do ESG, super novo também, hoje talvez mude, né? Porque o conceito veio para ficar, né? As é, empresas já estão enraizadas nas grandes empresas, partiu dos líderes, né? uhum. Esse processo, né? Do ESG. Então, eu acho que isso para o futuro, na visão da pessoa com deficiência, vai ser muito positivo, né? Eu costumo falar que, não é nem que eu costumo falar, mas na verdade é assim mesmo. Eu falo que eu não entendo nada de ESG, tá? Porque é um assunto tão Hoje profundo. também, né? Tem uns 20 anos mais ou menos, mas é tão profundo que, assim, para eu falar que eu entendo, eu teria que estudar muito, tá? Na verdade, eu sou ativista do ESG, né, chefe? Aprendi. Nós somos. Nós somos ativistas do ESG. Então, eu também estou aprendendo. Mas eu acho que é fundamental, como eu sempre entro em defesa das pessoas que têm algum tipo de necessidade, de dificuldade, eu procuro sempre trabalhar a inclusão, por isso que nasceu esse projeto Planeta ESG. Mas se não tiver uma governança que esteja, que é o G, né, que esteja, que assuma uma nova postura e que através dali crie a sua rede dentro da sua empresa, que também esteja dentro desse pensamento, dentro dessas iniciativas, não adianta, porque se através da governança você não conseguir mudar, não vai ser através do ambiental, do social, não vai ser um RH que vai chegar e falar, porque a pessoa é PCD, mas ela tem capacidade que eu vou contratar. Não, isso tem que vir de cima, porque é uma questão de consciência, de estruturação mesmo. Não tem dúvida. Então, eu acho que a governança ela tem que andar em primeiro lugar, e você tendo essa estrutura, assim, totalmente solidificada, enraizada, aí sim, a gente consegue fazer essa mudança na sociedade. Enquanto isso, a gente fica aqui só na provocação, né, Dalberto? Mas tem que ter o começo, né? Tem que ter o começo, implantar o compliance, é um processo, né? Plantar sementinha, os processos, organograma, distribuição de funções por competências, daí como é que fala, os canais que preservem o funcionário também para poder fazer denúncia. Exatamente, que tipo isso funcione. Coisa, que isso funcione, que tenha uma auditoria externa, auditorias internas. É um processo, mas está andando. Pelo menos tá já começou, né? A gente sente que se antes não tinha, agora pelo menos a gente entra num processo de sair da inércia. Eu acho que a pandemia veio para alavancar um monte de coisa, né? Que o mundo não via, né? Ouvia e não lançava luz, hoje está lançando luz. Sabe, eu acho que iria ajudar muito a vida do cadeirante se os nossos políticos fossem obrigados a ficar 3 dias sentados numa cadeira de rodas. Nossa, isso ia ser lindo. Porque eu, em 2004, sofri um acidente que era para ter morrido, porque foi muito grave, mas eu só machuquei bastante o meu pé direito. Eu não consegui usar uma cadeira de rodas durante horas, que me incomodava, para entrar, para sair, para sentar. E sequer eu andei, eu saí do meu apartamento com a cadeira de rodas, porque eu falei, como é que eu vou passar na porta? Como é que eu vou entrar no elevador? Como é que eu vou entrar no carro?
Rapaz, Subir um degrau. então assim, eu acho que o político brasileiro devia ter vergonha na cara e sentar na cadeira de um cadeirante para ele sentir na pele o que é andar nessas calçadas todas destruídas, que o cara é obrigado a ir para a rua, e depois falou, mas não era para ele estar na rua, não tem onde ele possa estar, entendeu? Então é isso. Tem até mas é verdade. Um exemplo comigo, aconteceu comigo na Escola de Educação Física no meu primeiro ano de mestrado. Então eu chegava na faculdade, tem um corredorzão, só que na porta de entrada ele tem um degrauzinho desse tamanho. E eu era cadeirante meio novo, assim, né? Então, forte, cadeirante. Daí eu fui subir o degrauzinho, a cadeira sobe a rodinha da frente. Daí, ela virou. Daí encosta a roda de trás, ela parou. Daí eu falei, pra subir agora é força, né? Só que não tinha o anti-queda, não sabia, né? Cadeirante novo. Taquei força na cadeira, ela girou pra trás e eu caí de costa. Daí tava filmando. Daí eu, tá filmando? Legal, vou falar com o diretor. Era meu amigo, o Júlio Serrão, na época. Pô, Júlio, olha lá, olha o tombo que eu fiz lá. No outro dia, a faculdade já melhorou. A Escola de Educação Física da USP hoje é totalmente acessível. Eu estava também estacionando o carro, tem uns engenheiros da USP estavam demarcando as vagas de cadeirante, é uma coisa super importante, que ninguém respeita a vaga de cadeirante. Se vocês perceberem, você chega numa vaga de PCD de cadeirante, ela tem uma faixinha amarela assim do lado. Que ela fica uma vaga maior. Para que é aquilo? Para abrir a porta para o cadeirante poder chegar e embarcar. E as pessoas faziam umas vagas muito apertadas, as pessoas não respeitam isso, não bota cartão, etc. Daí um dia eu estava chegando lá, um engenheiro da USP me viu parando, o engenheiro que estava fazendo toda a parte de acessibilidade da USP, começou a trocar ideia comigo, aquilo eu falo, né? Nada sobre nós sem nós, né? E aí ele falou, o que a gente podia fazer? Aqui, ó, tá vendo? Fica muito inclinada, daí eu solto a rodinha aqui, o cara adequou tudo. Fez tudo, de um papo informal. Então, sabe, as pessoas estão preocupadas, às vezes nem tem boa vontade, às vezes nem sabe fazer, né? Ilustrando o que você está falando aí, chefe, do que você não conseguiu ficar 3 horas na cadeira de roda, eu quebrei o pé. Uma hora. Uma hora. Eu quebrei o pé 3 vezes, tá? Em 2 anos. Olha só que coisa mais louca. E eu comecei a perceber que aí eu não precisei andar de cadeira de roda, mas eu precisei usar muleta. Teve uma das vezes que eu fiquei 3 meses de muleta. Cara, isso é muito difícil andar de muleta. É muito difícil. E com aquele negócio pesado no pé, para tomar banho, eu não podia. Passei 60 dias sem poder colocar o pé no chão. E o meu banheiro não tinha barra. Eu não tinha onde me apoiar, eu não tinha onde sentar. E aí você começa a perceber. E às vezes um degrau, eu tinha que pular aquele degrau. Eu não podia me arrastando, eu tinha que pular aquele degrau do box. Cara, que coisa louca. E aí você começa a perceber, conforme aquela necessidade que você tem, qual é o estímulo para resolver aquele problema. E você vê, foi preciso eu passar por isso para perceber a dificuldade que é, mesmo dentro do meu próprio apartamento, o deslocamento no momento em que eu precisei estar com dificuldade de mobilidade. Por isso que ela nunca vai perceber se ela não passar. Eu Sim, saí para fazer caminhada dentro do meu condomínio e um dia eu resolvi sair para fora para andar bastante. E eu me coloquei no lugar dos cadeirantes em função das calçadas. Eu falando, como é que se fosse um cadeirante, como é que eu ia passar aqui? Então, as pessoas não têm essa dimensão. Esse problema. Esse tipo de problema que você passou, ninguém sabe, né? Quem tem Parkinson, tem uma característica do Parkinson, que é o pé de arrasto. Então a pessoa ela vai andando, arrastando o pé. Esse degrauzinho do box mata o cara. Ele não tem força, dependendo do nível que ele está da doença, da progressão da doença, ele não tem força. Ele tem que subir um degrauzinho, não tem. Você vai pegar uma rampa, falando de cadeirante, a rampa tem 12 graus, já é um perigo. Né? Porque a cadeira pode voltar. Volta para trás. Ou você não tem força, faz muita força. Aí você fala, não, tem. Aí você fala, não, tem rampa. Vai ter rampa. Qual o tipo da rampa que você tem? E não bota o corrimão. Né? Porque o conceito de acessibilidade é o deficiente é autonomia para fazer tudo sozinho. Né? Então, eu sou um cara totalmente autônomo. Meu carro é adaptado, eu vim dirigindo, eu pego minha cadeira, coloco no chão e viro tudo sozinho. Quando tem degrau, essas coisas, não tem como, a gente tem que pedir ajuda, né? Então, as pessoas têm que se ligar nisso, sabe? Que o cadeirante, o deficiente, ele tem que ter autonomia para fazer as coisas sozinho. Botam lá a rampa, uma rampa bonita, não sei o que lá, com ângulo bom e tal, só que daí não tem o guarda-corpo, porque o guarda-corpo é o tal do corrimão. Se você reparar, quando a gente fala guarda-corpo, que ele é
É o corrimão adaptado, que ele serve para cadeirante e para cego. Uhum. Então o cadeirante ele tem uma barrinha mais baixa que ele pega aqui com a mão e pode puxar. Uhum. Ele te facilita a subida. Uhum. E o cego, dependendo da inclinação do corrimão, ele sabe que está Ele terminando sabe. ou não. Então não é qualquer coisa, né? Que tem que fazer lá e bota um corrimão que vai funcionar, que não funciona. Pro cego Não também tem funciona. aquela coisa do farol, né? Com sonoro. As bolinhas no chão, para saber quando é que tem que... É muita coisa que eu acho que a gente precisa adaptar. O nosso país, ele é muito grande. E a gente está falando também de muita gente PCD. E cada um com uma necessidade diferente, em graus diferentes. Então a gente realmente precisa ter uma preocupação de padronizar isso daí de forma que dê para sempre para todo mundo. Porque são direitos iguais, é o direito de ir e vir, todos nós temos. Você vê, quando a gente fala sobre esporte, né, as Paralimpíadas, tudo isso é adaptado para o atleta. Toda a arena é adaptada para o atleta. A regra da competição é adaptada. Então, e se é possível adaptar toda uma estrutura para uma competição PCD, pode falar assim? Sim. Tá. Como é que, de repente, essa estrutura, porque se isso é possível, né? Você está falando até de banheiro, adaptado para os atletas e tal, você está se trocando, enfim. A gente está falando de amputado, a gente está falando de deficiente físico, né, auditivo, visual, intelectual, cadeirante. A gente está falando de uma... É um universo enorme. Gigante. É um universo enorme. Então, você falou quantos milhões que você falou? 45 milhões. É muita gente. Só aqui no Brasil, né? A gente está falando a nível de Brasil. Porque são 200 milhões de pessoas, 45 milhões são PCD. É muita gente. E aí, se você pode fazer uma arena para Paralimpíada, você pode também, porque a estrutura o quê? Você está dando a oportunidade para aquele atleta exercer o esporte dele, né? Naquilo que ele é bom. Cara, então vamos cuidar do resto da população também. Sabe? Se é possível oferecer essa infraestrutura, o mínimo que a gente pode fazer dentro das arenas é oferecer também dentro das arenas dos clubes de futebol, eu tô falando aqui no Brasil, oferecer também a mesma infraestrutura. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que deveria ser obrigatório. É obrigatório, né? Mas o problema é não tem fiscalização e as pessoas só fazem se tomar multa, só se mexer no bolso, né? Infelizmente. Você fez um comentário que o estádio de São Paulo, que é o estádio mais velho, ele fez uma adaptação. Está em processo. Os estádios mais novos, eles já estão totalmente adequados? Mais ou menos. Isso que mais ou menos. Incabível. Porque não foi na concepção do projeto, não pensaram nisso. Daí depois foram adaptar. Parece que o estádio do Corinthians eu não fui, parece que ele tem uma boa acessibilidade. O do Palmeiras tem problemas. O Atlético Mineiro, eles vão estrear uma arena nova agora, que é totalmente sustentável, né? Então eu acredito que eles já estejam com essa... Pode ser, porque foi recente, com essa né? A estrutura, foi de mês, né? Pode ser realmente que tenha. O Fortaleza está se preocupando também, né? Com esse tipo de coisa. Mas para saber se tá bom é só ir lá e olhar, né? Não dá para falar, né? Tem que entrar, fala tem que usar, né? Ó, você vai, por exemplo, eu vou no hotel. Tem quarto acessível? Não, é totalmente acessível. Você tem certeza? Tenho. Não, beleza. Daí você vai lá o banheiro é acessível, mas eu já peguei que tem barra, só que tem o degrauzinho, né? Aí pronto, o box, né? Então já não é totalmente acessível. Coisa mais comum, você vai escovar o dente, pia linda, maravilhosa, tem o frontão da pia. O joelho não passa. Então você tem que escovar o dente assim, né? Fazendo coxinha. Eu levo o copo, né? Você já leva o copo pra bochechar e cuspir. Você vê, eles têm que arrumar um jeito de se adaptar. Na verdade, eles que se adaptam à estrutura, né? São as coisas mais básicas, né? É que a gente não para pensar. Você tá falando isso, é minha ignorância. Mas realmente, se você não consegue se aproximar da pia, como é que você vai beber? Não vai. Né? Daí o cara que não tem que ter uma espasticidade de mão, ele não consegue abrir a torneira assim, ele precisa daquela barrinha. Então o que as pessoas têm que se ligar é muito simples, para a deficiência física. Pensa no mais comprometido, se adequou a ele, todos estão atendidos. Exatamente, é fazer exatamente o inverso. Você pegar alguém e falar assim, olha, você entra aqui, você consegue tomar banho aqui, você consegue se adaptar, você consegue entrar e consegue sair? Você consegue fechar a torneira? Coisa simples. É. Daí recentemente tirei férias pro hotel. Daí o shampoo do banheiro era aqueles, eles não estão colocando sabonetinho mais, né? Tem um negocinho de apertar. Daí como é que eu apertava o negócio, eu tava tomando banho de pé, que eu consigo ficar em pé.
Eu fiquei em pé com a barra, daí eu tinha que soltar da barra pra apertar o negócio pra cair o sabonete na minha mão. Tinha que ser pelo menos assim. Gente, né? Mas é louco, Lascou. né? E a gente não sabe. E o quarto totalmente adaptado. E tinha o frontão e tinha esse problema do sabonete. São coisinhas assim que a gente São pega, detalhes que às vezes te detalhes. comprometem a... Degrauzinho pra ir pra eficiência. varanda, né? É. Mas degrauzinho eu já passo reto, já aprendi, né? Você conseguiria eleger a coisa pior que existe para você, assim, no seu entendimento? O que é mais difícil para você? Você está citando várias coisas que para mim são incríveis. O mais difícil para mim é não ter banheiro acessível. Eu acho que isso todo mundo tinha que ter, né? Porque aí vou lá, vou com meus amigos tomar cerveja, não posso tomar, né? Ou então eu tomo duas e pego meu carro e vou embora pra casa. Você usa banheiro normal. Você vai no banheiro normalmente. Não, eu preciso ter barra. Não, eu sei, mas você não precisa, não tem... Sonda, não precisa passar não sonda, precisa, né? Mas ele precisa ter barra e precisa passar até a cadeira de roda na porta, né? Uhum. Daí eu tenho um negócio lá de... Até não sei por que até hoje não consegui descobrir, que você vai... Teoricamente você vai num banheiro acessível top, tem um tal lá da... Não sei se vocês repararam, a bacia da privada tem um buraco ali no meio. Por que é aquele raio daquele... Eu já perguntei pra um monte de gente, pra que existe aquele buraco lá? Me falaram que antigamente era para botar uma das pernas da pessoa ali. Né? Ninguém conseguiu me explicar até hoje para que é aquele buraco que tem ali. Você sabe que teve um dia que eu entrei num banheiro de cadeirante, né? Um banheiro de acessibilidade, adaptado, e tinha lá o vaso, tinha esse negócio assim, mas tinha um degrau. É porque é importante esse degrau para ficar mais alto o vaso. Porque tem duas formas. Ou bota esse degrau para o vaso ficar mais alto, ou você bota, já tem um vaso que ele é mais alto mesmo, né? Onde você senta ele fica mais alto. Para facilitar a saída do deficiente, para transferir da privada para a cadeira de roda, ou alguns tipos de deficiente que ele tem problema de locomoção, mas não usa cadeira de roda. Para ele levantar, se ele ficar muito baixo, ele não tem força. Ah, entendi. Até para o idoso isso é importante também, porque tem muito idoso que não tem força na perna para fazer exercício. Entendi. Né? Entendi. Então também é para isso, né? Mas eu achei meio estranho, porque esse degrau ele estava um pouco para cá no vaso. Então eu achei. Fizeram mais alto, mas fizeram o degrau. Mas fizeram no lugar errado, entendeu? Errado. Colocaram o vaso no lugar errado, porque colocaram ele mais para trás e ficou o degrau na frente. Eu falei, caramba, isso daqui tá complicado aqui. Ficou estranho isso. Você vai Se ficou estranho para mim, imagina para uma pessoa que precisa, né? Você vai em médico, banheiro inadaptado? Neurologista, banheiro inadaptado? Então. Aqui eu não sei se eu vou aqui, se eu vou pegar o banheiro adaptado. Aqui tem? É, legal, tá vendo? Tem sim, tô vendo, não tem degrau ali e dá pra você usar. Rapaz, é muita coisa, viu? É bastante coisa. É muita coisa. Acho que a sociedade ela precisa acordar, porque... Vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo a gente ainda tem? Ai, tá tão bom o papo assim que o chefe não vai nem colocar um tempo aqui limitado. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você... O que é que você espera para o nosso planeta em 2030? 2030, a gente tem aí que é a agenda, né? 2030 da ONU, do Pacto Global, que seria o limite, né, para o planeta estar adaptado às práticas ESG. Como é que você vê dentro da... isso a gente já começou lá atrás, eu acho que em 2000 começou essa história, já se passou muito tempo aí, 2010, sei lá, e assim, a gente sabe que é muito difícil, mas é o tempo que de repente a ONU deu, o Pacto Global deu, a Agenda 2030, não estou nem falando de outras situações, eu estou falando só de acessibilidade. O que você acha dentro da sua visão de mundo, daquilo que você espera, daquilo que você deseja, como é que você acha, dentro de toda essa estruturação que está sendo feita, essa cobrança da sociedade que está sendo feita, o que você espera para 2030? Não, eu espero não, eu acredito que em 2030, acho que a consciência das pessoas já vai estar muito mais evoluída com a questão da acessibilidade, né, porque se você para pensar hoje, uma pessoa da minha idade, 57 anos, sempre vai ter alguém perto de você que tem algum tipo de deficiência. Sempre, porque a pessoa vai ficar mais velha. É 1 para 4. É aquilo que eu estava falando, é 1 para 4. É 1 para 4. Você pensa hoje,
a idade média das pessoas estão cada vez aumentando mais. Tudo bem, as pessoas também estão fazendo mais exercício, estão com melhor qualidade de vida, os idosos, né? Mas o idoso, ele vai ser uma pessoa com algum tipo de deficiência, ou neurológica, ou motora, ou fraqueza muscular, que se não for estimulado, ela vai se desenvolver. Então eu acredito que tenha consciência para o cuidado com essas pessoas em termos de acessibilidade, pelo menos ter isso já no norte, né? Porque não é fácil, é muito complexo, né? Mas tem que ser um processo contínuo. E eu acredito que as pessoas também, sendo mais conscientes, vão poder ajudar mais, aprender a ajudar mais, né? Estamos pensando em fazer um evento para educar as crianças, a criança é fantástica, né? A criança, eu acho que é o agente de transformação, né? Acho que tem que investir bastante nisso mesmo. As crianças, por si só, elas já são inclusivas, né? Elas já se adaptam e elas acolhem todo tipo de necessidade. Para eles, todo mundo é igual. Muito mais fácil. É a nossa criação, a nossa estrutura é que vai... Mas o problema é a nossa educação também, né? Porque a gente vê casos de racismo de crianças que estão pegando dos pais. Sim. Entendeu? A criança, ela absorve tudo. Tudo que o pai fala, a criança repete, né? Tem até uma amiga minha, psicóloga, ela falou para mim, você quer saber como sua filha te vê? Brinca com ela de mamãe e papai, de papai e filhinha. Você é a filhinha, ela é o papai. Ela vai te reproduzir o que você faz. Você vai cair de costas, não brinque, né? É complicado, né? Mas a criança é agente de transformação mesmo. Eu acho que as escolas estão se preocupando já com isso, de incluir. Né? Fui convidado para visitar uma escola, pode falar nome aqui? Oswald de Andrade, né? Eu estudei lá também. O Oswald, ele quer que eu vá conhecer a escola, ele já tem bastante coisa de acessibilidade, para com os meus olhos ver o que eles podem melhorar. É isso que é importante. Né? Já é uma escola que tem 10 cadeirantes. Você vê? E eles estão sendo incluídos. A grande questão é essa, não é criar uma sala especial, né? Que a gente estava discutindo no clube outro dia de fazer turma especial para deficiente intelectual, para autista, por exemplo. Turma de futebol para autista. Dentro do universo do São Paulo de 6 mil só, você não vai montar um time de autista. Então, o autista ele tem que ser incluído junto com os outros. E os outros aceitarem e ajudarem. Tem que ser incluído junto com os outros. E as pessoas aceitarem e ajudarem. Então, a gente... Porque isso é crescimento também, é maturidade emocional, faz parte da educação mesmo. O esporte também educa, né? Então, o esporte, por exemplo, a pessoa com deficiência ter acesso à atividade física, ao exercício, porque é importantíssimo para a saúde dele. Se você vai ver todas as patologias que estão aí nesse rol de PCD, todas o exercício é fundamental para o desenvolvimento da pessoa. Então você tem que ter esse acesso também, as academias têm que ter acesso para o exercício físico, para a prática de atividade física. É muito comum você chegar numa academia, escada para chegar. Eu estou pensando nisso, a academia que eu frequento não pode ter PCD. Não existe a possibilidade de ter PCD. Não existe. Daí o cara vai botar um elevador, daí o elevador quebra. Aí eu já fiquei preso no São Paulo mesmo. Fui fazer musculação, a sala de musculação de São Paulo ela tem uma boa acessibilidade. Razoável, a inclinação da rampa um pouquinho mais alta. Mas você está lá para resolver esses problemas também. Estou lá para resolver isso. Daí eu fui lá fazer, eu fui treinar, acabou meu treino, acabou a luz. Daí não tinha rampa, só elevador. E aí você ficou no elevador? Fiquei preso. Não, fiquei lá, até voltar a luz. Ou ia ter que pedir para alguém para me carregar no colo 2 andares para cima. Então são todos os detalhes. Então às vezes botar o elevador, por que não faz já logo uma rampinha que não quebra, que tá lá, ou cria alternativas para isso, né? É gente do ramo para fazer, a verdade é essa. Né? À toa que você tá lá, né? E vai fazendo essas adaptações conforme as necessidades que vai encontrando. Então acho que em 2030 vai ter mais consciência realmente. Eu acho que as leis vão começar a ser aplicadas. Acho que tudo parte da consciência mesmo. Às vezes existem e são muito boas. E não são aplicadas. Eu tive com o Marco, né, o secretário estadual da pessoa com deficiência, a gente estava discutindo, ele me deu uma aula, ele falando sobre a lei e o decreto, né, que estava tendo uma discussão, conversa, né, entre as pessoas. Mas já vamos aperfeiçoar a lei, vamos fazer mudar a lei, precisa ser isso, aquilo. Ele falou, não precisa, a lei é ótima. Precisa ser aplicada. Então, para isso que serve o decreto. O decreto, o governador vai lá dar um decreto, aplique-se a lei. E vai lá e faz.
Entendeu? Então, precisa de vontade política, mas vai ter, né? Porque vai dar voto. É. Né? 48 milhões, quem não vai querer, né? Pegar um pedacinho desse... É uma necessidade. Como eu falei, você pode se tornar deficiente na hora que você menos espera. Então, a partir do momento que as pessoas tenham consciência disso, elas vão começar a se movimentar. E eu já vejo um movimento. Né? Eu acho que até mesmo as pessoas deficientes saindo mais de casa, indo no estádio. E cobrando mais, né? Tem que cobrar reclamando. mesmo, porque a gente só consegue as coisas quando a gente começa a gritar. Não tem dúvida. A voz do Não povo tem é a voz de dúvida, Deus. né? E mexer no bolso, né? Tem gente que só assim, infelizmente, né? Só assim. Mas eu acredito, sim, que as coisas estão melhorando, né? E acho que esse movimento SG veio para ajudar muito. Muito. É assim eu espero também. Posso fazer uma pergunta? Claro, chefe, fica à vontade. Eu perguntar o seguinte, existem muitos políticos cadeirantes ou não? Olha, políticos cadeirantes, eu conheço a Mara Gabrilli, que é senadora. São poucos. São poucos. São poucos. Se ele tá puxando pela memória, não enche uma mão. Não é. Eu tô tentando lembrar mesmo, eu não lembro. Quer dizer, porque a gente tem as deficiências invisíveis. Invisíveis, né? Então aí eu posso estar sendo leviano, né? Mas física, cadeirante, são poucos mesmo. São poucos mesmo. Eu nem sei se a câmera é adaptada, se tem um microfone baixo. Eu já vi ela falando no microfone, a Mara, então acho que de repente ela que fez mudar, né? Uhum. Você vai por exemplo, eu fui defender minha tese, minha dissertação de mestrado, o auditório principal, eu não podia defender minha tese em cima do púlpito, porque não era acessível, tinha só escada para subir. Uhum. Daí eu defendi numa outra sala, uma sala comum de aula. Então até as universidades São desafios, estão se aperfeiçoando, né, as realidades, porque imagina, um mestrando cadeirante na Faculdade de Educação Física, acho que eu fui primeiro. São os desafios, e só através dos desafios que a gente... É que eu costumo falar, todo projeto nasce de uma motivação que vem de uma necessidade. Então você só consegue realizar algo realmente diferenciado se você tiver uma motivação que veio através de uma necessidade. Então, quando você mostra, olha, isso daqui precisa mudar, foi uma motivação, talvez, para aquele espaço, precisava daquela motivação para criar uma transformação. E é a maior verdade que tem, porque ninguém vai fazer nada se não for necessário. Não faz. Vai continuar tudo na mesma, por quê? Porque está confortável assim, não precisa mexer. Porque dá trabalho, custa, tem o serviço agregado, você tem que treinar a sua equipe, não sei o que lá. Mas a sociedade tem que ser toda inclusiva. Com relação ao racismo, as pessoas têm que aceitar. Eu costumo sempre falar, o sangue de todo mundo é vermelho. Não é a cor da sua pele que vai mudar quem você é. O que muda é o caráter. O caráter que vai te dizer quem você é ou quem que você deixa de ser. Exatamente. Mas não a cor da sua pele. E isso daí, as pessoas, infelizmente, essa cultura, ela também precisa mudar. Sabe? A gente vê muitos problemas aí, que isso daí vai ser uma matéria aí, vai ser um assunto de um outro podcast, falar sobre racismo, porque às vezes as pessoas discriminam, dificultam. Eu procuro facilitar o máximo que eu posso a vida para as pessoas. É que eu sabia que para você chegar até aqui não seria complicado, porque eu já sabia que aqui tinha acessibilidade para você. Mas era uma preocupação que eu tinha, entendeu? Mas como eu... Mas deveria ser todos os lugares, né? Aí é que tá, eu não precisaria ficar me preocupar com isso. De repente eu faço meu aniversário, eu vou te convidar, será que lá ele vai chegar e tal? Quando ele chega sozinho, ele vai ter que levar alguém, não vai. Mas sabe que isso até eu fiquei mais organizado, né? Porque antes de fazer qualquer coisa eu tenho que pensar em tudo. Pra onde eu vou, se vai ter apoio, se eu vou botar cadeira de roda dentro do carro, se eu vou deixar no porta-mala. Eu acho que isso é um pensamento como de todos, a rua, tem paralelepípedo. Eu fui fazer perícia quando no INSS não era acessível. Era uma rampa assim pra chegar lá, a calçada toda esburacada e não tinha estacionamento pra cadeirante. Eu só tinha a opção de Uber e de alguém me levar. Senão eu não conseguiria chegar pra fazer perícia médica. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de abrir a boca, independente da situação que a gente encontra, é aquele momento que a gente tem que chegar e falar assim, olha, precisa disso, 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 e aproveitar aquele momento realmente para a gente poder criar toda aquela situação que a gente acredita que seja necessária. Mas, Adalberto, foi assim, eu acho que foi muito rica a nossa conversa. Você já deu 1 hora? Não sei, já deu 1 hora? Passou. Você tá vendo como é que é rápido? Quando o papo é bom, quando o papo é bom, a coisa flui. Mas, assim, eu te agradeço demais essa oportunidade, você ter trazido tanto assunto importante. Se vocês gostaram, sigam aqui o canal, ativem o sininho, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas.
Os assuntos aqui realmente eles serão relevantes, serão muito importantes. Eu quero ajudar você. Se de repente você quiser saber alguma coisa, ou quiser que fale sobre algum determinado assunto, quer dar sua sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficar de olho nas suas necessidades. Vamos procurar trazer para você o assunto que você quiser que seja abordado. Tem muita coisa legal que está vindo por aí. Eu também não entendo de ESG, também estou aprendendo junto com vocês, mas eu acho que caminhando, a gente nunca pode ser para trás, né? Nunca pode dar marcha ré, é sempre para frente. Então, do mesmo jeito que tem muita gente que sabe muito mais que eu estou aprendendo com outras pessoas, que vocês aprendam com o canal também, entendam, se informem mais sobre o assunto, compartilhem mais sobre isso, porque é uma agenda que não tem como voltar atrás. Quem não estiver hoje dentro dessas práticas ESG, tá fora de moda. Tá fora de moda e vai estar fora, fora do mercado, exatamente. Fora do mercado, né? Então, cobre os seus direitos, vocês têm direitos. Com relação à acessibilidade, isso que o Adalberto falou é super importante, porque a gente precisa falar, a gente precisa ser voz ativa, ter essa voz ativa e ser ouvido. Então, procure sempre os seus direitos, e se você percebe que em algum lugar que você está ou frequenta, ou dificuldade, de repente, de arrumar um emprego, uma atividade, não esmoreça, continue tentando, porque uma hora você vai conseguir, sabe? Esse exemplo que ele deu de superação, era uma pessoa normal, que era um atleta, de repente ele se encontra através de uma doença com uma deficiência física, e ele não se sentiu mutilado por causa disso. Isso serviu até como uma força a mais, né? Que te tirou do lugar comum e te colocou no lugar de destaque. Então, Adalberto, quero te dar os parabéns, Obrigado. Quero te agradecer imensamente e vamos seguindo, né? Eu também quero agradecer essa oportunidade de falar desse processo, desse projeto que eu estou muito imbuído dentro, bem bacana. Eu acho que se a gente quiser fazer alguma coisa, tem que começar, tem que fazer, né? Realizar. Muito feliz de estar aqui, pode me chamar quando você quiser, deixar um recadinho para o seu público. Por favor. Pessoal, presta atenção, o próximo pode ser você. É isso aí, a gente tem que ficar muito atento, né? Então, olha, gente, obrigada. Quero deixar um beijo grande aqui, até quinta-feira que vem, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí uma curtida, pra gente é importante esse engajamento, essa participação de vocês, tá bom? E lá no Instagram, Planeta ESG Oficial. Segue a página também. Beijo!